Saudações a todos que nos acompanham. Queremos fazer uso deste momento para compartilhar princípios espirituais da Palavra do Senhor ao coração do homem. E nessa oportunidade queremos compartilhar sobre a grande alegria da vida. O profeta Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24 do seu livro, ele diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o homem, o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, saber que existe juízo, justiça e misericórdia em toda a terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Meu querido amigo, baseado nesse texto, nós temos princípios da palavra do Senhor para saber em que deve consistir a nossa glória, em que deve consistir a nossa maior alegria. E neste livro eu gostaria de trazer agora 4 princípios. Primeiro, o homem não deve fazer das coisas secundárias a sua maior alegria. É importante nós entendermos que aqui o profeta não está condenando o fato do forte ser forte, do sábio ser sábio, ou do rico ser rico. O que ele está nos dizendo é que essas coisas não devem consistir no centro da nossa alma, o centro das nossas atenções, o centro da nossa alegria. A palavra do Senhor diz que essas coisas são dons legítimos, dons concedidos por Deus. Mas precisamos entender que mais importante do que esses dons é o doador, é a pessoa do Senhor, é o Altíssimo. Então o que é que nós podemos considerar? Primeiro, esses dons, eles são secundários. E quando esses dons se tornam o centro do coração do homem, eles se tornam então coisas fúteis, passageiras e efêmeras. A palavra do Senhor fala sobre alguém que realmente foi muito forte, assim como a Bíblia fala desse forte nesse texto. O homem mais forte que a Bíblia descreve é um personagem chamado Sansão. E infelizmente Sansão, apesar de ter sido um servo do Senhor, ele fez mau uso do dom que o Senhor lhe concedeu, por não considerar o Senhor acima de sua força. E a Bíblia fala que mesmo ele tendo realizado tantas proezas com a força que o Senhor lhe havia concedido, este homem morreu cego, morreu escravo, morreu como um deboche para o mundo. Por qual razão, meu amigo? Por qual razão, meu irmão? Apesar de ter algo que realmente era proeminente em sua vida, ele fez disso a sua grande alegria e não o Senhor. Por um outro lado, a Bíblia também fala sobre um homem que foi muito sábio. Esse personagem se chama Salomão. A Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio que existiu. Ele foi um homem que escreveu diversos livros. Ele foi um homem que escreveu sobre arquitetura. Ele foi um homem que conhecia sobre diversas áreas da ciência de sua época. Mas infelizmente Salomão fez da sua sabedoria a sua grande glória, a sua maior riqueza, e desprezou o conhecimento de Deus. Por essa razão, Salomão, no final da sua vida, ele escreve um livro chamado Eclesiastes. Já foi chamado por um autor o livro mais mal-humorado da Bíblia. Mas eu gostaria de descrever como o livro do autor frustrado. E o que Salomão dizia ali? Vaidade de vaidades. Eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Por qual razão que Salomão termina assim a sua vida, mesmo tendo tido tanta glória em seu ápice? Pela simples razão, simples, mas séria razão, de que Salomão fez da sua sabedoria e não do Senhor a sua maior alegria. Por fim, considerando este primeiro ponto, a Bíblia também fala de um jovem rico. E a Bíblia diz que esse jovem, tendo consigo tanto a juventude quanto a riqueza, ele se aproxima de Cristo e pergunta: que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo diz: vai, vende tudo que tens, repassa com o pobre, terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. As Escrituras terminam dizendo que esse jovem sai dali cabisbaixo, entristecido, porque ele era possuidor de grande riqueza. Meu querido, Jesus Cristo não pede àquele jovem para vender tudo que tinha, porque isso seja necessário para entrar no reino dos céus. Jesus Cristo pede isso para aquele jovem, porque Jesus Cristo sabia que aquele jovem fazia da sua riqueza a sua maior alegria. E se no seu coração
a sua maior alegria não for o conhecimento de Deus, tenha certeza disso, você não poderá entrar no reino dos céus. Sendo assim, o que a palavra do Senhor nos diz? Nos diz que devemos fazer do conhecimento de Deus a nossa grande glória, a nossa grande alegria, aquilo que realmente satisfaz a sede do coração do homem. Mas é importante nós sabermos que o Senhor, quando nos manda fazer dele a nossa maior glória, não é por um egoísmo divino, por uma egomania divina. É porque o Senhor sabe que somente Ele, somente a pessoa dele, pode satisfazer o vazio do coração do homem. Jesus Cristo uma vez chega até uma mulher, e a Bíblia descreve simplesmente como uma mulher samaritana, e diz àquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e de graça eu te daria da água da vida. Meu querido, essa mulher fica curiosa acerca deste assunto, curiosa e interessada. E Jesus Cristo então diz o seguinte, que aquele que bebesse das demais águas voltaria a ter sede, mas aquele que bebesse da água da vida jamais tornaria a ter sede. Pelo contrário, do seu interior surgiriam rios de água viva que jorrariam para a eternidade. Percebe o argumento que estou lhes trazendo? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos manda nos alegrarmos dele, não por uma necessidade dele, mas por uma real necessidade nossa. Você só será feliz quando você realmente se alegrar na pessoa do Senhor. Houve um personagem na história da igreja que hoje é conhecido como Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele disse o seguinte: Senhor, tu nos criaste para ti mesmo, de tal maneira que a nossa alma só encontra satisfação quando se satisfaz em ti. Pense nessas palavras, meu querido. Agostinho, ele cunhou uma frase que hoje é muito conhecida. A frase é: no coração do homem existe um vazio que só a pessoa do Senhor pode preencher. A palavra de Deus manda nós nos alegrarmos nele, e manda não por uma necessidade do Senhor, mas por uma necessidade do coração do homem. Em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que quando nós fazemos do Senhor a nossa grande alegria, nós passamos então a entender o quanto que as demais coisas são temporais, são passageiras, são efêmeras. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 da sua carta aos Filipenses, no versículo 7 e 8, ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Meu querido amigo, meu prezado irmão, o apóstolo Paulo aqui ele está dando um testemunho pessoal. Ele está falando como é que foi a sua vida em sua juventude. E ele descreve a sua vida como um horizonte amplo. Ele era hebreu de hebreus. Ele está dizendo, da elite, eu sou a nata. Mas ele está dizendo que mesmo tendo um horizonte tão amplo, mesmo tendo tantas oportunidades na vida, mesmo tendo a oportunidade de se projetar socialmente, ele considerou isso tudo como secundário, considerou isso tudo como um refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Quando nós realmente conhecemos o Senhor, nós percebemos que as demais coisas são passageiras. É bom ter dinheiro? É bom, mas sem Jesus Cristo, isso é bom. É bom ter sabedoria? É bom, mas sem Jesus Cristo, isso é bom. É bom ter força? É bom, mas sem Jesus Cristo, isso é bom. Por outro lado, se eu conheço o Senhor, se eu tenho Cristo em minha vida, a força me torna algo desnecessário. O dinheiro me torna algo desnecessário. A sabedoria me torna algo desnecessário. Porque eu não preciso dessas coisas em mim mesmo. O Senhor me orienta, o Senhor me capacita, o Senhor me sustenta. O conhecimento do Senhor sobre todas as necessidades do coração do homem. Quero finalizar lhes dizendo uma última coisa. O conhecimento verdadeiro de Deus não se adquire através da religião.
O conhecimento verdadeiro de Deus não se adquire através dos seminários. O conhecimento verdadeiro de Deus não se adquire através dos livros, pois não é algo que nós obtemos de uma maneira intelectual. É algo que nós só obtemos de uma maneira viva. Só obtemos o conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Uma vez, os discípulos de Jesus, mais especificamente Filipe, chega até ele e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe está dizendo que conhecer o Senhor para ele já era o suficiente. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus Cristo diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me tendes conhecido. Pense no que Jesus Cristo está dizendo. Ele está dizendo que se você conhecer a Ele, imediatamente você conhece ao Pai. Se você se achegar ao Filho, imediatamente você se achega ao Pai. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão comigo. Com essas palavras eu quero finalizar dizendo o seguinte: você só será verdadeiramente feliz quando o Senhor for a sua maior glória, acima das riquezas, acima da sabedoria, acima da sua força. Cristo em nós, esperança da glória. Mas para que o Senhor seja a sua grande glória, você precisa se chegar a Cristo. Você precisa crer em Cristo. Você precisa ser salvo por Cristo. Clame ao Senhor neste momento. Peça ao Senhor que opere em seu coração este conhecimento verdadeiro e vivo da pessoa do Senhor. E com certeza, a partir de então, você será uma pessoa feliz. Que Deus abençoe a sua alma.